quinto ano, nessa aula de geografia, nós vamos falar sobre a indústria de transformação. Que a indústria de transformação, lembra que na aula passada eu falei que ela poderia ser dividida, que ela é dividida em indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo? Pois é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Indústrias de bens de produção. Também denominadas indústrias de base ou pesadas, elas constituem em qualquer país o alicerce da industrialização, pois elaboram matérias-primas provenientes da natureza e produzem para o abastecimento de outras indústrias, fornecendo-lhes máquinas, produtos beneficiados, etc., ou para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, energia, habitação, etc. Exemplo, uma siderúrgica que se abastece de minério de ferro, matéria-prima da natureza, para produzir chapas de aço que são vendidas para uma fábrica de automóveis, uma indústria automobilística. Então vamos lá. As indústrias de bens de produção são aquelas relacionadas com a extração de matéria-prima da natureza, sem alterar suas propriedades fundamentais. Sendo assim, esse tipo de indústria constitui-se como base de todo o sistema industrial, visto que elas produzem produtos ou energia para outras indústrias. A indústria de base diferencia-se do extrativismo do setor primário para empregar um elevado número de investimentos e grande mão de obra. A indústria naval é um exemplo de indústria de bens de produção. Outros exemplos são as siderúrgicas, as empresas de mineração. Indústrias de bens de consumo. Também chamadas indústrias leves, são as indústrias que produzem diariamente para o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura. Caso da indústria alimentícia, por exemplo, geralmente dependem mais da proximidade dos mercados consumidores e não tanto das fontes de matérias-primas. Consomem menos energias e apresentam retorno mais rápido dos capitais investidos do que as indústrias de base. A indústria moderna tem recorrido cada vez mais à robótica para aumentar sua produtividade. Então vamos lá. Esse é o tipo de indústria que produz o produto final, aquele que será vendido diretamente ao consumidor, somos nós. Dessa forma, ela depende da proximidade com o mercado consumidor e não da matéria-prima. Além disso, apresenta retornos de investimento de forma mais rápida e necessitam de menos energia. Bom, a indústria de bens de consumo, ela pode ser dividida em dois tipos. Ela divide-se em indústrias de bens duráveis e bens não duráveis. As indústrias de bens duráveis, elas produzem produtos não perecíveis, produtos que duram, como é o caso da indústria automobilística, a indústria de eletrônicos, de eletrodomésticos, robóticas, entre outros. Já as indústrias de bens não duráveis produzem produtos perecíveis, aqueles que de primeira necessidade. Exemplo disso são a indústria de remédios, de calçados, a indústria alimentícia, entre outros.